Milionário coloca sua namorada à prova disfarçado de mendigo. Sua reação surpreende a todos. Esperem. A palavra saiu baixa, mas firme. Marina levantou a mão, paralisando os dois seguranças que já avançavam sobre o mendigo cambaleante. O homem estava a metros da mesa, coberto de sujeira e sangue, as roupas rasgadas penduradas no corpo magro como trapos ensanguentados. Dr. Tavares, sentado à sua frente, largou o garfo com estrépito. Marina, pelo amor de Deus, temos negócios sérios aqui. Mas ela já estava de pé, os olhos fixos nas feridas abertas no rosto do homem. Algo naquele olhar vazio a puxava. Senhor, o senhor está machucado? Sob o disfarce impecável, Ricardo Valente sentiu o coração implodir. Ela não o reconheceu. Nem deveria. 3 horas de maquiagem de efeitos especiais garantiram isso. Mas a preocupação genuína na voz dela, a forma como se aproximou sem hesitar enquanto todos recuavam. Meu Deus, o que eu fiz? 3 dias antes, o Fasano estava lotado para uma quarta-feira. Ricardo observava Marina rir de algo que Patrícia havia dito, o vestido azul marinho dela capturando a luz das velas. 3 anos. 3 anos desde que a viu pela primeira vez naquela feira de design, discutindo apaixonadamente sobre arquitetura sustentável com um expositor. Você se deu bem, hein, Mari? Renata encheu a taça de vinho, um brilho malicioso nos olhos. Empresário bonito, rico, apaixonado. Acertou na loteria. Marina riu, aquela risada leve que Ricardo amava, e deu de ombros. Sorte a minha. Foi como levar um soco no estômago. Sorte a minha. As palavras ecoaram no silêncio que se instalou na cabeça de Ricardo. Vanessa tinha dito exatamente isso na festa de noivado deles, 7 anos atrás. 2 anos depois, ele a encontrou na cama com seu sócio, o sócio mais rico. Você está bem? Marina tocou seu braço, trazendo-o de volta. Ficou quieto de repente. Só cansado. Ele forçou um sorriso. Semana pesada. Mas não estava bem. No Uber de volta para casa, a paranoia cresceu como uma criatura viva em seu peito. E se Marina for igual? E se todos esses 3 anos forem teatro? Ela sempre recusou presentes caros, sempre insistiu em dividir contas. Ele pensava que era independência, caráter. Mas e se fosse estratégia? Fazer-se de difícil para parecer diferente? Às 2 da manhã, ele ligou para Paulo. Ricardo, são 2 da madrugada. Alguém morreu? Paulo... A voz saiu quebrada. E se eu estiver sendo enganado de novo? Silêncio. Depois um suspiro pesado. Isso é sobre a Vanessa, não sobre a Marina. Marina riu quando a amiga dela falou de loteria. Ela dividiu a conta do próprio jantar de aniversário semana passada. Paulo explodiu. Ela recusou aquele colar de diamante no Natal. Ela constrói a própria carreira há anos sem pedir um centavo seu. Ricardo, você está projetando. Mas a semente já estava plantada. Ricardo desligou, abriu o cofre, pegou o anel de noivado que comprara 2 meses antes. Colocou-o ao lado da foto do casamento com Vanessa. 2 mulheres. 2 promessas de amor eterno. Como eu sei qual é real. Na tela do computador, a busca no Google brilhava. Empresa de maquiagem de efeitos especiais São Paulo. Marina tinha um almoço crucial na sexta. Uma reunião com investidores que poderia salvar a empresa dela da crise após perderem o maior cliente no ano anterior. 800 mil reais. O sonho dela. Os dedos de Ricardo tremeram sobre o mouse. Eu só preciso ter certeza. Só... ter certeza. Ele clicou em efeitos extremos, transformações realistas. Uma mulher de cabelos roxos sorriu na foto do perfil. Lívia Santos, maquiadora. Trabalhou na Globo por 10 anos. Ricardo começou a digitar. Preciso de uma transformação completa. Quanto mais irreconhecível, melhor. Posso pagar o triplo do seu valor normal pela descrição. Enviou. A resposta chegou em 3 minutos.
Interessante. Quinta-feira, 14 horas, meu estúdio, traga fotos de referência do visual desejado, pagamento adiantado, metade em dinheiro. Ricardo olhou para a foto de Marina na mesa de cabeceira. Ela dormia quando ele tirou aquela foto. O rosto relaxado, um meio sorriso nos lábios. Te amo, ela havia murmurado naquela manhã, antes de sair para trabalhar. Será que amava mesmo? Sexta-feira. Jardim Europa. Ele apareceria como mendigo, irreconhecível, sofrido. Se Marina o ignorasse, como todos fazem, se priorizasse os investidores e o dinheiro sobre um ser humano em sofrimento, então ele saberia. O cursor piscava na tela. Uma última chance de desistir, de confiar, de acreditar que 3 anos de Marina, dividindo contas e construindo sua própria vida, significavam algo real. Ricardo fechou o laptop. Quinta-feira, 14 horas. Ele iria descobrir a verdade. A espátula fria pressionou a prótese de silicone contra a bochecha de Ricardo. Lívia trabalhava em silêncio, os dedos ágeis moldando a pele falsa como se esculpisse argila. Não se mexa. Ela aplicou mais adesivo médico. O cheiro químico invadiu as narinas dele. Isso vai grudar na sua pele por no mínimo 12 horas. Vai doer pra caramba quando tirar. Não importa. Ricardo manteve os olhos fechados. 3 horas naquela cadeira. 3 horas transformando-se em outra pessoa. Posso perguntar por quê? Lívia começou a aplicar a barba postiça fio por fio. Em 10 anos fazendo isso, nunca tive um cliente que quisesse parecer, bem, fodido desse jeito. É pessoal. Imagino. Ela trabalhou em silêncio por mais 20 minutos. Depois, ao inserir as lentes de contato opacas, que tornariam seu olhar vazio e distante. Seja lá o que você está fazendo, espero que valha a pena, porque quando eu terminar, você vai estar tão convincente que nem sua mãe vai te reconhecer. E ela tinha razão. Quando Ricardo finalmente se olhou no espelho, um estranho o encarou de volta. Rosto encovado, pele manchada de sujeira e feridas realistas, barba desgrenhada, olhos opacos que não refletiam vida. As roupas que Lívia conseguiu em brechós de caridade completavam a transformação. Um casaco bege rasgado, calça caque manchada de sangue falso, camiseta queimada por cigarros. Meu Deus! As palavras saíram ásperas. Até a voz parecia diferente sob o peso da caracterização. 55 anos, morador de rua, possivelmente usuário. Lívia cruzou os braços, avaliando o trabalho. Foi o que você pediu. Os 12 mil vão estar na minha conta até às 6? Já transferi metade. O resto quando eu sair daqui. Ricardo pegou o celular com mãos trêmulas. Uma mensagem de Marina iluminou a tela. Amor, amanhã é o dia. Estou super nervosa com a reunião, mas seu apoio me dá força. Você é meu porto seguro. Te amo, Hearts. Os dedos dele congelaram sobre o teclado. Responde. Diz que também ama. Desiste dessa loucura. Mas então a outra notificação apareceu. Uma memória automática do Facebook. Foto de 7 anos atrás. Ele e Vanessa no dia do casamento. Comentário dela naquela época. Casei com meu porto seguro, Hearts. As mesmas palavras. Ricardo apagou a tela sem responder. Paulo estava esperando na porta do apartamento quando Ricardo chegou, ainda caracterizado. O amigo recuou instintivamente. Caralho, Ricardo, você realmente fez isso. Sai da frente. Ricardo tentou passar, mas Paulo bloqueou a entrada. Não vou deixar você destruir 3 anos de relacionamento por causa de uma porra de uma insegurança sua. É minha vida. E a dela. Paulo agarrou o casaco esfarrapado de Ricardo, os dedos afundando no tecido podre. Marina perdeu o maior cliente dela ano passado. Levou 8 meses para conseguir essa reunião com o Dr. Tavares. 800 mil reais, Ricardo. 800 mil que vão decidir se a empresa dela sobrevive ou fecha.
E você vai aparecer lá como mendigo para testar ela? Se ela me amar de verdade. Ela te ama, porra! Paulo explodiu. Ela te ama tanto que recusa seu dinheiro para não depender de você. Ela te ama tanto que constrói a própria carreira para ser sua igual, não sua dependente. E você vai sabotar o momento mais importante da vida profissional dela porque não consegue superar seu trauma com a Vanessa. Ricardo empurrou Paulo com força, finalmente entrando no apartamento. Ou você está comigo ou contra mim. Escolhe. Paulo o seguiu desesperado. Ricardo, pelo amor de Deus, escuta o que você está dizendo. Isso é doença. Você precisa de terapia, não de teatro. Eu preciso de certeza. Ricardo pegou a mochila que havia preparado. Documentos falsos, dinheiro trocado, um boné velho. Amanhã, 11h45. Restaurante Trato, Jardim Europa. Vou estar lá quando ela chegar. E depois, quando ela passar no seu teste psicopata, o que vai acontecer? Você vai contar para ela? Vai começar o casamento de vocês com essa mentira? Ricardo parou na porta. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado em nada além da dúvida corrosiva que consumia cada pensamento. Eu vou descobrir. Paulo deu um passo para trás, a decepção estampada no rosto. Você já perdeu, Ricardo. Não importa o que aconteça amanhã, você já perdeu ela. A porta bateu. Ricardo ficou sozinho com o estranho no espelho. Na outra ponta da cidade, Marina ensaiava a apresentação pela 10ª vez. Clara, sua sócia, observava do sofá, mordendo a unha. Você tem certeza desses números? O doutor Tavares vai questionar cada vírgula. Tenho. Marina passou para o próximo slide. Depois de perdermos a construtora Mendes, revisei o projeto 3 vezes. É viável, sustentável e lucrativo. Ele não tem motivo para recusar. Ele tem 100 motivos. Clara levantou, pegando o vinho. Ele é conhecido por ser filho da puta. Se ele sentir uma vírgula de fraqueza, vai espremer até conseguir 60% em vez de 40%. Não vai conseguir. Marina salvou a apresentação, confiança na voz. Esse projeto vale 800 mil porque vale 800 mil. Habitações populares sustentáveis no Brás, energia solar, reuso de água, materiais recicláveis. É o futuro da arquitetura urbana, e ele sabe disso. Clara encheu 2 taças. Você está confiante demais. Me preocupa. Estou preparada. É diferente. Marina aceitou a taça, brindando. Amanhã a gente salva nossa empresa, e no mês que vem a gente comemora com aquela viagem para Búzios que você fica falando. Você e o Ricardo vão também? Marina sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Talvez. Ele anda meio estranho ultimamente. Distante. Mas acho que é trabalho. Sempre é trabalho com ele. Ele é um workaholic bilionário, Mari. Vem na descrição. Mas me ama. Marina olhou o anel de compromisso no dedo. Não era de noivado, apenas uma promessa que Ricardo dera no primeiro aniversário deles. Disso eu tenho certeza. Ela não viu a mensagem não lida no celular. Não viu Ricardo arquitetando seu teste cruel. Não viu nada além da apresentação que repetiria amanhã, das palavras que diria, do sonho que estava tão perto de alcançar. Sexta-feira, 11h30. Ricardo chegou ao Jardim Europa meia hora antes. O sol de outubro queimava forte e o suor começou a escorrer sob a maquiagem. Ele se posicionou atrás de uma moita de arbustos perfeitamente aparados, onde podia ver a entrada do trato sem ser visto. 11h40. Um Mercedes preto parou em frente ao restaurante. Marina saiu, impecável no blazer verde esmeralda, pasta de couro na mão, cabelos presos em um coque elegante. Ela conferiu o relógio, respirou fundo, endireitou os ombros. Ricardo a conhecia tanto. Conhecia aquele gesto, endireitar os ombros quando estava nervosa. Conhecia a forma como ela mordia o lábio inferior antes de uma reunião importante. Ainda dá tempo de parar. Ainda dá tempo de... Mas então... 3 homens desceram de um Audi.
Dr. Tavares e 2 investidores internacionais, um asiático e um europeu. Marina os cumprimentou com um sorriso profissional, apertando mãos, conduzindo-os para a área externa do restaurante. A mesa estava preparada. Toalha branca imaculada, taças de cristal, vista para o jardim impecável. Ricardo começou a se mover. Cada passo mais próximo, cada passo mais sujo, mais cambaleante, mais convincente. Marina estava de costas, rindo de algo que o Dr. Tavares disse, abrindo a pasta. 10 metros, 5 metros. Um garçom o viu e fez sinal para os seguranças. 3 metros. Marina começou a se virar. Os olhos dela encontraram os dele. Por um segundo, um único segundo suspenso no tempo, Ricardo pensou que ela o reconheceria. Que de alguma forma, sob as camadas de silicone e sangue falso, ela veria o homem que amava. Mas Marina apenas franziu a testa, a preocupação substituindo a surpresa. Esperem! Ela levantou a mão quando os 2 seguranças avançaram. Esperem um momento! Dr. Tavares largou o menu com força. Marina, isso é completamente inadequado. Temos uma reunião de negócios. Eu sei. Ela já estava de pé contornando a mesa. Me deem só um minuto. Ricardo cambaleou, mantendo o personagem. As lentes opacas dificultavam a visão, transformando o mundo em borrões de luz e sombra. Ele podia ouvir seu próprio coração trovejando nos ouvidos. Ela vai me ignorar, vai escolher o dinheiro, vai provar que é igual a Vanessa. Marina parou a 1 metro de distância. Ricardo podia sentir o perfume dela, aquele mesmo perfume floral que ela usava desde que se conheceram. O cheiro o atingiu como um soco, e ele quase quebrou o personagem. Senhor! A voz dela saiu gentil, sem julgamento. O senhor está machucado? Essas feridas parecem sérias. Ricardo apenas balançou a cabeça, mantendo os olhos baixos. Sob o disfarce, lágrimas começaram a se formar. O que eu estou fazendo? Marina! A voz do investidor asiático cortou o ar. Precisamos começar. Temos outro compromisso às 13h. Ela ignorou. Voltou até a mesa, pegou o copo de água, o dela, não um copo qualquer, e trouxe para ele. Aqui, beba devagar. As mãos de Ricardo tremeram ao aceitar. A água estava gelada, refrescante, real, como a compaixão nos olhos dela. Você precisa de ajuda médica. Marina já estava com o celular na mão. Eu posso chamar uma ambulância. O Hospital das Clínicas fica... Marina, isso é absurdo! Dr. Tavares se levantou, a face vermelha. Nós viemos aqui discutir um investimento de R$800 mil, não para assistir trabalho social. Ou você leva essa reunião a sério, ou nós saímos agora. O ar congelou. Ricardo viu o momento exato em que Marina entendeu a escolha que estava sendo forçada a fazer. Viu os olhos dela se movendo entre ele, o mendigo ferido, e os 3 homens que seguravam o futuro da empresa dela nas mãos. Agora eu vou descobrir quem ela realmente é. Marina guardou o celular. Por um segundo terrível, Ricardo pensou que ela voltaria para a mesa, que escolheria o dinheiro. Então, ela abriu a bolsa. Senhor, eu não posso obrigá-lo a buscar ajuda, mas... Ela retirou uma carteira. Ricardo reconheceu. Ele a dera de presente no último Natal, uma das poucas coisas que ela aceitou. Marina abriu e tirou várias notas. Aqui, são R$150. É tudo o que tenho em dinheiro no momento. R$150. Ricardo sabia que ela estava economizando cada centavo para uma viagem que Clara havia sugerido. Sabia porque ela mencionara, entusiasmada, na semana anterior. Use para transporte, para comida, para o que precisar. Marina colocou o dinheiro na mão dele e suas mãos se tocaram. Ela não recuou da sujeira, do sangue falso. Por favor, procure o Hospital das Clínicas. Eles têm pronto-socorro gratuito. Essas feridas podem infeccionar. Marina! Doutor,
Tavares já estava de pé, guardando seus documentos. Isso é inaceitável. Demonstra uma completa falta de profissionalismo e prioridades distorcidas. O investidor europeu também se levantou, a expressão gelada. Concordo. Não podemos fazer negócios com alguém que não entende o básico de como se portar em uma reunião empresarial. O asiático, Sr. Chen, foi o último. Ele olhou para Marina com algo que poderia ser decepção ou respeito. Ricardo não conseguia distinguir. Senhora Costa, seu projeto é interessante, disse Chen em português formal. Mas negócios requerem foco. Você acabou de demonstrar que não tem esse foco. Boa sorte. Os três saíram. Assim, em questão de segundos, 800 mil reais. O futuro da empresa, o sonho de Marina, tudo evaporado. Clara apareceu correndo da entrada. Ela estava esperando ali, nervosa demais para ficar longe. Marina, o que aconteceu? Por que eles estão saindo? Marina ainda olhava para Ricardo. Então lentamente virou-se para a sócia. A cor havia drenado do rosto dela, mas a voz saiu firme. Eles cancelaram. Por quê? Clara viu o mendigo, viu a carteira aberta na mão de Marina. Marina, não me diz que você... Ele estava machucado, Clara. Marina! Clara agarrou os ombros da amiga, sacudindo. 800 mil reais, 8 meses de trabalho, a sobrevivência da nossa empresa. E você jogou tudo fora por um ser humano que estava sofrendo. Marina se soltou, a voz quebrando pela primeira vez. Eu sei o que fiz. Eu sei o que perdi. Mas olha para ele, Clara. Olha! Clara olhou. Viu apenas um mendigo sujo, ferido, provavelmente drogado. Eu vejo alguém que não é nosso problema, Clara disse, fria. Eu vejo 800 mil reais caminhando pela porta. Eu vejo nossa empresa morrendo porque você não consegue separar caridade de negócios. Então talvez eu não sirva para negócios. Marina pegou sua bolsa, as mãos tremendo agora. Talvez eu não consiga ser o tipo de pessoa que ignora sofrimento porque tem uma reunião. Você é uma idiota. Clara estava chorando. Uma idiota com bom coração, mas idiota mesmo assim. Ricardo não aguentou mais. Ele recuou, cambaleando, desaparecendo entre as árvores perfeitamente arrumadas do Jardim Europa. Atrás dele, podia ouvir Clara e Marina discutindo, a voz de Clara subindo em pânico, a de Marina permanecendo baixa, controlada. Ele correu, o máximo que pôde com as roupas desconfortáveis, até o beco onde havia escondido sua mochila. Com mãos trêmulas, começou a arrancar a barba, as próteses. A dor era intensa, a pele esticando, mas ele mal sentia. Tudo o que podia ver era o rosto de Marina, a preocupação genuína, a compaixão, a escolha que ela fez sem hesitar. Ela escolheu um estranho, escolheu a humanidade, escolheu certo. E eu destruí a vida dela. Ricardo vomitou ali mesmo, no beco sujo, a maquiagem escorrendo com suor e lágrimas. Meia hora depois, limpo, mas ainda com resíduos de cola na pele, ele chegou no apartamento. Paulo estava esperando na porta, os braços cruzados. Então, a voz do amigo estava gelada. Ela passou no seu teste doentio? Ricardo mal conseguia falar. Paulo, eu destruí tudo. O que você fez? Com mãos tremendo, Ricardo abriu o Instagram no celular. Ele não estava seguindo a página, mas a hashtag Jardim Europa estava nos Trending Topics de São Paulo. O vídeo tinha 127 mil visualizações. A arquiteta perde contrato milionário após ajudar mendigo em reunião de negócios. A gravação era de alguém em uma mesa próxima. Mostrava tudo. Marina se levantando, oferecendo água, dando dinheiro. Os investidores saindo, furiosos. Clara gritando. Marina desabando na cadeira depois, a cabeça entre as mãos. Os comentários eram um campo de guerra. Ela fez a coisa certa. Humanidade, dinheiro. Que idiota! Isso é ser profissional. Heroína, precisamos de mais pessoas assim.
irresponsável, e a sócia dela, e os funcionários. Viralizou, Ricardo sussurrou. Detonou a vida dela e viralizou. Paulo fechou os olhos, a mandíbula tensa. Como você vai consertar isso? Eu não sei, eu não... A campainha tocou. Ambos congelaram. Paulo olhou pelo olho mágico e empalideceu. É a Marina. O mundo de Ricardo desabou. Ela não pode me ver assim, ela não pode. Esconde na cozinha, agora! Paulo empurrou o amigo. Eu atendo. Mas antes que pudessem se mover, a voz de Marina atravessou a porta. Ricardo, por favor, eu sei que você está aí. Eu só preciso te ver. Sua voz estava quebrada, exausta, derrotada. Ricardo olhou para Paulo, o pânico nos olhos. Paulo apenas balançou a cabeça, decepcionado, e abriu a porta. Marina entrou como um furacão contido. O blazer verde estava amarrotado, a maquiagem borrada ao redor dos olhos. Ela nem percebeu Paulo. Seus olhos foram direto para Ricardo, que estava congelado no meio da sala com resíduos de cola ainda visíveis na linha da mandíbula. Desculpa aparecer assim. Ela largou a bolsa no sofá, passando as mãos pelo rosto. Eu sei que você deve estar trabalhando, mas eu precisava te ver. Ricardo não conseguia falar. A culpa subia pela garganta como bile. Hoje foi o pior dia da minha vida. Marina desabou no sofá, e foi só então que ela realmente olhou para ele. Franziu a testa. Você está bem? Sua pele está estranha. Marina! Paulo começou, mas Ricardo o cortou. Eu estou bem. A voz saiu rouca. O que aconteceu? E então ela contou. Tudo. As palavras saíam em torrente. A reunião, o mendigo ferido, a escolha impossível, os investidores saindo, Clara entrando em pânico, o vídeo que viralizou, as mensagens de ódio e apoio inundando seu celular. A ligação de outro cliente em potencial cancelando uma reunião agendada, porque não fazemos negócios com pessoas que não entendem prioridades. 800 mil reais, Ricardo. Ela riu. Aquela risada sem humor que assustou os dois homens. 8 meses de trabalho, a sobrevivência da minha empresa, e eu joguei tudo fora em 3 minutos. Você fez a coisa certa, Ricardo sussurrou. Fiz? Marina olhou para ele, os olhos vermelhos. Clara me disse que sou uma idiota irresponsável, que tenho funcionários dependendo de mim, que não posso salvar o mundo inteiro, e sabe o que é pior? Ela está certa. Eu tenho 5 pessoas que dependem dos salários da nossa empresa. 5 famílias. E o que eu fiz? Escolhi um estranho sobre elas. Você escolheu a humanidade. A voz de Paulo foi gentil. Isso não te torna idiota. Não? Marina pegou o celular, mostrando a tela. Metade da internet me chama de santa. A outra metade me chama de burra. E eu não sei mais o que pensar. Eu só... Sua voz quebrou. Eu só olhei para aquele homem e vi alguém que precisava de ajuda. Como eu podia ignorar? Ricardo sentiu as paredes fechando. Cada palavra dela era uma lâmina. Mas sabe o que é realmente engraçado? Marina limpou as lágrimas tentando sorrir. Eu não consigo me arrepender. Eu choro pelo contrato, choro pela Clara, choro pelo futuro incerto. Mas quando penso naquele momento, naquela escolha, eu faria de novo. E isso me assusta, Ricardo. Porque talvez eu não sirva para o mundo dos negócios. Talvez eu seja boa demais, ou idiota demais. Não sei mais a diferença. Conta agora. Conta antes que fique pior. Marina. Ricardo se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Elas estavam geladas. Eu preciso te contar uma coisa. Algo no tom dele fez Marina ficar alerta. O quê? É sobre hoje. É sobre o mendigo. Você o conhece? A confusão no rosto dela era genuína. Marina. Ricardo respirou fundo. Paulo estava atrás dele, tenso. O mendigo era eu. Silêncio. Silêncio tão profundo que o tic-tac do relógio na parede soou como trovões. O quê? A palavra saiu em um sussurro. Eu contratei uma maquiadora.
Me disfarcei. Eu queria... Deus, como explicar isso? Eu queria testar você. Marina puxou as mãos, recuando. Testar? O quê? Se você me amava pelo que eu sou ou pelo que eu tenho. As palavras saíam em cascata agora, desesperadas. Depois daquele jantar, quando suas amigas falaram de loteria, quando você riu, eu fiquei com medo. Minha ex-esposa, a Vanessa, ela me deixou por dinheiro. Ela disse que me amava e era mentira. E eu pensei que talvez eu fosse igual a ela. Marina se levantou, a voz perigosamente calma. Você pensou que 3 anos de relacionamento não provavam nada. Que eu recusar presentes caros não provava nada. Que eu construir minha própria carreira para nunca depender de você não provava nada. Marina, eu estava com medo. Medo! Ela explodiu. Você destruiu minha vida por medo? Paulo deu um passo atrás. Ricardo nunca tinha visto Marina gritar antes. Você não testou se eu te amo. Ela apontou para ele, o dedo tremendo. Você sabotou minha reunião, propositalmente, intencionalmente. Você sabia o quanto aquele contrato significava. Eu te contei, eu te disse que eram 8 meses de trabalho, que era nossa última chance, e você... As pernas dela falharam. Marina segurou no encosto do sofá, respirando pesado. Você não só duvidou de mim, ela sussurrou. Você ativamente me prejudicou para acalmar seus próprios demônios. Eu sei e eu sinto muito. Sente muito? Marina riu. Aquela risada assustadora de novo. 800 mil reais, Ricardo. 5 funcionários. Minha reputação. Meu sonho. Você destruiu tudo porque não consegue superar um divórcio que aconteceu há 5 anos? Eu estava errado. Você não confia em mim. Ela pegou a bolsa, as mãos tremendo tanto que quase a derrubou. 3 anos, e você nunca confiou em mim. Não é verdade. Então por que fez isso? Ela girou, as lágrimas finalmente caindo. Se você confiasse, se você me conhecesse de verdade, você nunca teria duvidado. Você teria olhado para mim e pensado, essa mulher me ama. Essa mulher construiu sua vida ao meu lado sem pegar nada de mim. Essa mulher é real. Mas você não pensou isso, pensou. Ricardo não tinha resposta. Marina limpou o rosto, endireitando os ombros. Aquele gesto dela que ele conhecia tão bem. Ela estava se recompondo, se preparando para sair. Espera. Ricardo a agarrou pelo braço. Por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Ela olhou para a mão dele no braço dela até que ele soltou. Você já explicou. Você me testou. Você me destruiu. E por quê? Para provar o quê? Para provar que você é real. E sou? Os olhos dela perfuraram os dele. Eu passei no teste, Ricardo. Eu fui boa o suficiente? Compassiva o suficiente? Eu provei que te amo? Sim. A palavra saiu quebrada. Que bom. Marina pegou a bolsa. Porque agora você vai passar o resto da vida sabendo que destruiu a mulher que te amava de verdade. Ela foi em direção à porta, mas parou. Ficou ali, de costas, os ombros curvados. Eu ia te contar algo hoje. A voz dela estava tão baixa que Ricardo quase não ouviu. Descobri esta manhã antes da reunião. Algo no tom dela fez o coração de Ricardo parar. Marina se virou. As lágrimas escorriam livremente agora, sem esforço para contê-las. Estou grávida. O mundo explodiu. Ricardo sentiu os joelhos fraquejarem. Paulo ofegou atrás dele. O quê? 10 semanas. Marina colocou a mão na barriga protetora. Fiz 3 testes esta manhã. Todos positivos. Eu estava tão feliz, Ricardo. Tão aterrorizada, mas tão feliz. Eu ia contar hoje à noite, depois da reunião. Ia ser uma celebração dupla, o contrato e o bebê. Nossa família. Ela soluçou, uma mão na boca. Eu passei a reunião inteira com a mão na barriga, pensando, vou ser mãe, vamos ser pais. Quando aquele mendigo apareceu, sabe no que eu pensei? Pensei,
Como vou criar um filho em um mundo onde as pessoas ignoram sofrimento? Que tipo de exemplo eu seria? Marina. Ricardo tentou se aproximar, mas ela levantou a mão. Então fiz a escolha e perdi tudo, e agora descubro que o mendigo era você, que o homem que eu amo, que eu amava, me sabotou no momento mais importante da minha vida, no dia que descobri que ia ser mãe. Por favor, esse bebê merece um pai que sabe amar sem testar. Marina abriu a porta. Você precisa decidir se pode ser essa pessoa. Porque eu não vou criar nosso filho em um relacionamento onde sou julgada e testada toda vez que você fica inseguro. Marina, não sai. Por favor. Ela olhou para ele uma última vez. Naquele olhar, Ricardo viu tudo. O amor que existiu, a confiança que foi quebrada, o futuro que poderia ter sido. Eu te amava tanto. Marina sussurrou. Amava você mais do que qualquer coisa. Mas amor não sobrevive sem confiança, e você acabou com a nossa. A porta fechou. Ricardo caiu de joelhos no meio da sala. Paulo ficou ali, em choque, sem saber o que fazer ou dizer. O celular de Ricardo vibrou. Notificação bancária. Marina havia devolvido uma transferência de R$ 5.000 que ele fizera semanas atrás para ajudar com despesas da empresa. A mensagem dela dizia apenas: não quero mais nada de você. Eu perdi tudo. Ricardo olhou para Paulo, o rosto destruído. Ela, o bebê, tudo. Não. Paulo se agachou ao lado do amigo severo. Você não perdeu. Você destruiu. E agora precisa descobrir se é homem suficiente para reconstruir. Não o relacionamento, mas a pessoa que deveria ser. Ricardo olhou ao redor da sala vazia. Pegou o celular com mãos tremendo e discou um número que estava salvo há meses, desde o divórcio com Vanessa. Uma voz profissional atendeu. Clínica Reconstruir, Psicologia e Psiquiatria. Como posso ajudar? A voz de Ricardo falhou. Eu preciso de ajuda. Urgente. 3 meses depois, a sala da doutora. Helena Campos era diferente do que Ricardo imaginava. Sem divã clichê, sem decoração fria. Apenas 2 poltronas confortáveis, uma janela com vista para árvores e uma caixa de lenços estrategicamente posicionada. Você voltou ao apartamento dela 17 vezes nas primeiras 2 semanas. Doutora Helena folheava suas anotações da sessão anterior, mas nunca tocou a campainha. Eu não tinha o direito. Ricardo olhava as próprias mãos. 12 semanas de terapia, 3 sessões por semana, e ainda doía falar sobre isso. Ela pediu espaço. Eu já tinha violado confiança o suficiente. Progresso. A terapeuta fez uma anotação. Nas primeiras sessões você achava que gestos grandiosos resolveriam. Flores, presentes caros, declarações públicas. Eu estava tentando comprar o perdão dela. E agora? Agora... Ricardo respirou fundo. Agora eu sei que não existe comprar isso. Confiança se reconstrói com ações consistentes, não gestos dramáticos. Se ela me der essa chance, se eu merecer essa chance... O celular dele vibrou. Paulo. Dr. Tavares confirmou reunião. 14 horas. Não cague nisso. Ricardo guardou o telefone. Doutora Helena, eu preciso fazer algo hoje. Algo que pode explodir na minha cara. Conte. Vou tentar consertar o contrato que destruí. Mas não por mim. Por ela. Porque ela merece essa vitória. Mesmo que me odeie. O escritório de doutor. Marcelo Tavares ocupava o último andar de um prédio comercial na Faria Lima. Piso de mármore, quadros caros, vista panorâmica de São Paulo. Ricardo havia estado ali dezenas de vezes para negócios. Hoje estava suando como nunca. Valente. Tavares nem se levantou para cumprimentá-lo. Você tem 10 minutos. Minha secretária disse que era urgente. É sobre Marina Costa. O rosto de Tavares endureceu. A arquiteta que priorizou um mendigo sobre nossa reunião, já perdi tempo suficiente com isso. O mendigo era eu. Silêncio.
Tavares pousou a caneta lentamente. Repete. Ricardo contou tudo. Não omitiu nada. O disfarce, o teste cruel, como sabotou deliberadamente a reunião mais importante da vida profissional de Marina, porque não conseguia superar seus próprios traumas. Cada palavra era uma confissão, uma humilhação merecida. Quando terminou, Tavares estava vermelho de raiva. Você está me dizendo... A voz dele saiu perigosamente baixa. Que eu perdi 3 horas do meu dia, trouxe 2 investidores internacionais e tudo foi um teatro doentio seu? Sim. E você vem aqui me contar isso por quê? Acha que vou aplaudir sua honestidade? Não. Ricardo abriu a pasta que trouxera. Vim pedir que reconsidere o projeto dela. Não por mim, por mérito. Ele espalhou os documentos na mesa. O portfólio completo de Marina dos últimos 10 anos. Projetos residenciais sustentáveis, revitalizações urbanas, prêmios da Associação Brasileira de Arquitetos. 3 projetos que haviam sido destaque na revista AU, Arquitetura e Urbanismo. Esses são os trabalhos dela. Habitações populares no Brás com pegada de carbono negativa. Sistema de captação de água da chuva, que reduz consumo em 60%. Energia solar integrada à estrutura. O projeto dela não é bom porque ela é boa pessoa. É bom porque é revolucionário. Tavares folheou os documentos em silêncio. O ROI projetado é de 23% nos primeiros 5 anos. Ricardo continuou. O custo de construção é 30% menor que projetos convencionais por causa da modulação inteligente. E a procura por moradias sustentáveis cresceu 140% em São Paulo no último ano. Isso não é caridade, é negócio inteligente. Por que você está fazendo isso? Tavares finalmente olhou para ele. Se ela te odeia, qual o ponto? Porque eu causei um prejuízo real e tenho a capacidade de consertá-lo. Ricardo se levantou. Não estou pedindo que você faça isso por bondade. Estou pedindo que analise o projeto pelo que ele vale. Se depois disso você ainda achar que não presta, eu saio daqui e nunca mais toco no assunto. Tavares tamboreou os dedos na mesa. Shane e Dubois voltam a São Paulo semana que vem. Eu poderia remarcar, sem me mencionar, sem dizer que eu estive aqui. Ela não pode saber. Por quê? Porque ela precisa vencer por mérito próprio, não por pena, não porque eu manipulei a situação de novo. Ricardo foi em direção à porta. Se o senhor ligar para ela, diga apenas que reavaliou o projeto e gostaria de uma segunda reunião. Nada mais. E se eu disser a ela que você veio aqui implorar? Ricardo parou. Então ela vai me odiar mais ainda, mas pelo menos o projeto dela terá a chance que merece. Ele saiu antes que Tavares pudesse responder. Marina estava no chão do escritório, cercada por plantas, literalmente. Tinha vasos por toda parte, samambaias, suculentas, jiboias pendendo do teto improvisado com ganchos. Você enlouqueceu. Clara observava da porta, uma xícara de café na mão. Parece uma floresta amazônica aqui dentro. Faz bem para o bebê. Marina acariciou a barriga, agora uma curva suave sob a blusa larga. 22 semanas. Ar purificado naturalmente. E os clientes que entram aqui e acham que estão na casa da Tarzan? Que se danem os clientes. Mas Marina sorriu, um sorriso cansado. A gente conseguiu aquele projeto da escola em Pinheiros. Não é 800 mil, mas paga as contas por 6 meses. 6 meses. Depois a gente procura outro. Depois mais outro. Clara se sentou ao lado dela no chão. É assim que funciona agora. O telefone do escritório tocou. Clara atendeu, ouviu por alguns segundos e empalideceu. Marina, é o doutor. Tavares. Marina arrancou o telefone da mão dela. Alô? Senhora Costa. A voz formal de Tavares. Reavaluei seu projeto. Os investidores voltarão a São Paulo na próxima terça. Podemos remarcar? O coração de Marina disparou. Como? Por quê?
porque é um bom projeto. Terça, 11 horas, mesmo lugar, não se atrase. Ele desligou. Marina ficou ali, o telefone na mão, sem conseguir processar. Mari! Clara tocou seu ombro. O que foi? Ele quer remarcar. Mas quê? Clara arrancou o telefone como se pudesse confirmar. Como? Por quê? Você falou com ele? Não, eu juro que não. Marina olhou para a barriga, para as plantas ao redor, para o escritório que quase perderam. Eu não entendo. Mas alguma coisa no fundo da mente dela sussurrou um nome. Ricardo. Não, ele não faria isso. Não depois de 3 meses de silêncio. Não depois que ela deixou claro que não queria nada dele. Seria? Naquela noite, Marina estava em frente ao prédio de Ricardo. Não planejou ir. Seus pés simplesmente a levaram até ali depois do trabalho. Ela ficou parada na calçada, olhando para as janelas iluminadas do 12º andar. Seu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Sei que não quer falar comigo, mas precisa saber. Transferi $200.000 para uma conta em seu nome. Não é presente, é ressarcimento pelo prejuízo que causei. Você perdeu $800.000 em contrato por minha culpa. Isso não cobre, mas é o mínimo que posso fazer. Use como quiser. Para a empresa, para o bebê, para você. Não estou pedindo perdão, estou assumindo responsabilidade. Você sempre foi real, eu que não fui. R. Marina releu a mensagem 3 vezes. Depois checou a conta bancária no aplicativo. Lá estava, R$200.000, transferidos há 2 horas. Filho da puta, ela sussurrou, mas lágrimas escorriam pelo rosto. Ele não estava pedindo perdão, não estava pedindo segunda chance, estava apenas consertando o que quebrou. Marina olhou para cima de novo, para a janela iluminada. Não subiu. Ainda não. Mas pela primeira vez em 3 meses, uma pequena parte dela, enterrada sob raiva e dor, reconheceu que talvez, apenas talvez, Ricardo estava mudando de verdade. Não por ela, por ele mesmo. Ela colocou a mão na barriga, onde o bebê deu um chute forte. Seu pai é um idiota, ela sussurrou. Mas talvez ele esteja tentando ser melhor. Voltou para casa. Não apagou a mensagem. E na terça-feira, às 11 horas, Marina entrou no restaurante Trato com o blazer verde, que não usava desde aquele dia terrível. Dr. Tavares, Chen e Dubois a esperavam. Desta vez, nenhum mendigo apareceu. E Marina conquistou o contrato por mérito próprio. 8 meses depois, o choro estridente de Lorenzo ecoou pela maternidade do Hospital Sírio-Libanês às 4h37 da manhã de uma terça-feira chuvosa de junho. Marina, exausta e radiante, segurou o filho pela primeira vez. 3,4 kg de pele rosada e punhos cerrados. Ele é perfeito, Clara sussurrou ao lado da cama, lágrimas escorrendo. Mari, ele é perfeito. Marina mal conseguia tirar os olhos do rosto minúsculo. 10 dedos, 10 dedinhos, uma cabeleira preta que com certeza veio do pai. Do pai. Ele está aqui? Marina perguntou baixinho, ainda olhando para Lorenzo. Você ligou para ele? Está na sala de espera desde as 22 horas. Clara apertou sua mão. Ele não pediu para entrar, só ficou ali caso você precisasse. Marina fechou os olhos, o alívio e algo mais. Algo complicado, inundando seu peito. Manda ele entrar. Só 5 minutos. Ricardo entrou como quem pisa em terreno sagrado. 11 meses desde aquele dia horrível. 11 meses de terapia semanal, de respeitar limites, de reconstruir a si mesmo sem expectativa de perdão. Ele viu Marina primeiro, cabelo suado grudado na testa, olheiras profundas, mas sorrindo de um jeito que ele nunca tinha visto. Então viu o embrulho nos braços dela. E o mundo parou. Oi, Marina disse suavemente. Oi. Ricardo ficou parado na porta, sem saber se podia se aproximar. Você quer conhecer seu filho? Seu filho.
As palavras o atingiram como um trem. Ricardo se aproximou devagar. Marina ajeitou Lorenzo no colo, revelando o rostinho dormindo, os lábios fazendo movimentos de sucção mesmo no sono. Meu Deus! Ricardo sussurrou. Ele é. Ele é. Marina sorriu. Quer segurar? Eu posso? Ricardo, você é o pai dele. Com mãos trêmulas. As mesmas mãos que 1 ano atrás haviam feito escolhas tão destrutivas. Ricardo pegou o filho nos braços pela primeira vez. Lorenzo era tão leve, tão pequeno, tão perfeitamente formado. Oi, Lorenzo, Ricardo murmurou, a voz quebrando. Oi, meu filho, eu sou seu pai. E eu prometo ser o homem que você merece. Marina observava em silêncio, as lágrimas voltando. 11 meses. 11 meses de Ricardo mantendo distância respeitosa, de comparecer a todas as consultas médicas, mas sem pressionar por reconciliação. De criar um fundo fiduciário para Lorenzo sem alarde. De mandar mensagens curtas checando como ela estava, sem nunca pedir nada em troca. Ele tinha mudado. Ela via isso. Mas a confiança era uma planta delicada, que crescia devagar. Você pode visitá-lo. Marina disse cuidadosamente. Não quero que ele cresça sem conhecer o pai, mas a gente precisa estabelecer limites claros. Concordo com qualquer coisa. Ricardo não tirava os olhos de Lorenzo. Qualquer limite, qualquer regra, eu só quero estar presente na vida dele. Não como namorado seu, não como nada além de pai. Se isso é tudo que você pode me dar agora, é mais do que eu mereço. Marina fechou os olhos. Mais do que eu mereço. 1 ano atrás, Ricardo achava que merecia testar ela. Agora reconhecia que não merecia nem a chance de conhecer o próprio filho. A mudança era real. Vamos devagar, ela disse finalmente. Mas sim, você pode ser parte da vida dele. Ricardo assentiu, ainda embalando Lorenzo. Obrigado. Obrigado por me dar essa chance. 6 meses depois, primeiro aniversário de Lorenzo. O apartamento de Marina estava decorado com balões azuis e brancos. Não uma festa grande, apenas pessoas próximas. Clara e o marido, a mãe de Marina, Dona Célia, que passou o ano inteiro ajudando com o bebê, Paulo e a esposa, e algumas amigas de Marina e Ricardo. Ele chegou pontualmente às 15 horas com um presente embrulhado em papel reciclável. Não algo caro, um jogo de blocos de madeira educativos que pesquisou por semanas. Feliz aniversário, campeão! Ricardo pegou Lorenzo no colo. O menino, agora com 1 ano, puxou os óculos do pai rindo. Ei, preciso disso para te ver. Marina observava da cozinha enquanto preparava o bolo. 6 meses de visitas regulares. Ricardo vinha 3 vezes por semana, sempre no horário combinado, nunca atrasando, nunca extrapolando sua permanência. Trocava fraldas, dava banho, acordava de madrugada, quando ela permitia que ele ficasse no quarto de hóspedes nas noites difíceis. Ele nunca mencionou reconciliação. Nunca tentou beijá-la ou reconquistar seu amor. Apenas estava presente, constantemente, como pai. Paulo apareceu ao lado dela. Ele é um homem diferente. Marina não tirava os olhos de Ricardo brincando no chão com Lorenzo. Mas eu ainda não sei se... Se vocês vão voltar... Paulo pegou um copo de suco. Ninguém está esperando que você saiba agora. Ele destruiu a confiança. Isso não se reconstrói em 1 ano. Não se reconstrói nunca. Marina corrigiu suavemente. A confiança que a gente tinha, aquela morreu. Se algum dia houver algo entre a gente de novo, vai ser uma confiança nova, construída de outra base. Você ainda o ama? Marina demorou para responder. Eu amava quem eu achava que ele era. O homem que ele está se tornando. Esse eu estou conhecendo agora. E ele é melhor, mais real, mais vulnerável. Ela pausou. Mas amor não é suficiente, Paulo. Eu aprendi isso da pior forma. E o que é suficiente? Consistência, tempo. Prova de que a mudança é permanente, não performática.
Do outro lado da sala, Ricardo notou Marina olhando. Seus olhares se cruzaram. Ele não sorriu esperançosamente ou fez algum gesto romântico. Apenas acenou levemente, um reconhecimento simples, sem pressão. Marina acenou de volta. Era um começo, minúsculo, incerto, mas real. Depois da festa, enquanto os convidados iam embora, Ricardo ajudou a limpar. Não porque foi pedido. Ele simplesmente começou a recolher copos e pratos de papel. Você não precisa fazer isso, Marina disse, embalando Lorenzo, que dormia em seu ombro. Eu sei, mas quero ajudar. Eles trabalharam em silêncio confortável por alguns minutos. Então Marina falou. Ele chutou pela primeira vez durante aquela reunião com o Dr. Tavares. A que você arranjou. Ricardo congelou com um saco de lixo na mão. Você sabia? Claro que eu sabia. Marina sorriu tristemente. Chen mencionou aquele empresário tão dedicado que veio defender seu trabalho. Não foi difícil deduzir. Marina, deixa eu terminar. Ela ajeitou Lorenzo no colo. Eu fiquei furiosa quando descobri. Furiosa porque você tinha manipulado a situação de novo. Mas então Clara me fez ver que você não pediu nada em troca. Não usou aquilo como moeda de troca. Você consertou o que quebrou e desapareceu. Era o mínimo que eu podia fazer. Era mais do que o mínimo. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Esse último ano... Você não tentou me reconquistar com flores ou declarações. Você só apareceu, consistentemente, para ele, não para mim. Porque é sobre ele, e sobre me tornar alguém digno de ser pai dele. E você está conseguindo. As palavras saíam difíceis, mas verdadeiras. Ricardo, eu não sei se um dia vou conseguir te perdoar completamente. Não sei se vamos voltar a ser um casal. Mas eu vejo o esforço. Vejo a mudança real. Ricardo assentiu, sem tentar argumentar ou pedir mais. A consulta do Lorenzo com o pediatra é terça, 14 horas. Marina continuou. Você quer ir? Sempre. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Então não se atrase. 1 ano e meio depois do nascimento de Lorenzo, era um sábado comum. Ricardo estava no apartamento de Marina, não morando ali, mas visitando, quando Lorenzo deu seus primeiros passos. Os dois pais estavam sentados no chão, separados por 3 metros, incentivando o menino. Vem, Lô! Vem com o papai! Ricardo estendia os braços. Lorenzo, segurando no sofá, olhou para a distância, depois para Marina. Você consegue, amor! Ela encorajou. Solta e anda! E ele soltou. 2 passos cambaleantes antes de cair no colo de Ricardo, rindo. Ele andou! Ricardo levantou Lorenzo no ar. Marina, ele andou! E sem pensar, ele a abraçou. Os 3 juntos, uma família imperfeita. Marina não recuou. Deixou-se ficar ali por um momento, sentindo pela primeira vez, em quase 2 anos, que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar um caminho de volta. Não para o que eram, nunca de volta para aquilo, mas para algo novo, algo mais forte por ter sido quebrado e reconstruído. Ricardo, ela disse suavemente, ainda no abraço. Sim, ainda não estamos prontos, mas não desiste, ok? Ele se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela. Eu vou passar o resto da vida provando que sou digno de vocês. Não porque quero te reconquistar, porque vocês merecem a melhor versão de mim. Marina não respondeu com palavras. Apenas segurou a mão dele, brevemente, suavemente, antes de se afastar. Era um sim silencioso, não para hoje, não para amanhã, mas algum dia. Lorenzo, alheio ao momento, puxou os óculos de Ricardo de novo, gritando papá pela primeira vez. E naquela sala, cercado por brinquedos espalhados e balões murchos do aniversário, 3 pessoas que tinham sido despedaçadas começaram finalmente a se reconstruir. Não como eram, mas como poderiam ser. Amor verdadeiro não se testa. Ele se constrói, se destrói e, às vezes, se reconstrói. Devagar, com dor, mas real.
Essa história te tocou? Ricardo destruiu tudo por medo, mas Marina mostrou que o verdadeiro amor se manifesta nas escolhas impossíveis. Quando ela escolheu a humanidade sobre os 800 mil reais, provou algo que nenhum teste poderia medir. Se você acredita que confiança não se testa, se reconstrói, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com aquela pessoa que precisa entender que amor verdadeiro exige vulnerabilidade, não jogos psicológicos. A transformação de Ricardo levou quase 2 anos de terapia e ações consistentes. Não flores ou promessas vazias, mas presença real. Essa é a diferença entre manipulação e redenção genuína. Você faria o mesmo que Marina? Sacrificaria um contrato milionário por um estranho em sofrimento? Ou concorda que Ricardo merecia uma segunda chance depois de assumir responsabilidade real pelos danos causados? Comenta aqui embaixo sua opinião. A gente adora ler cada história de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever-se para receber mais histórias que mexem com o coração e fazem a gente refletir sobre amor, perdão e recomeços. Ah, e me conta, de que país você está assistindo? Queremos saber se nossa comunidade é do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique ou de qualquer cantinho do mundo lusófono. Sua presença aqui significa tudo.